Espero que, com todas as dificuldades que a gente tem para escutar, o Senhor nos ajude nessa manhã. Mas antes eu queria comentar um pouquinho a primeira leitura, que está muito ligada com o Evangelho. A mulher, a samaritana, Jesus fala, dá-me de beber. Humildemente, ele parece um mendigo que precisa da água do poço. Nessa primeira leitura, se nós lêssemos um versículo antes, o povo está no deserto e está dizendo a Moisés, dá-nos de beber. Estão murmurando, sedentos de água, estão murmurando contra Moisés. A murmuração, irmãos, é um pecado muito grave. Quando a gente murmura da vida, e você, eu, murmuramos muitas vezes, você murmura do teu marido, da tua mulher, dos teus filhos, aquele que é viúvo murmura da viuvez, aquele que do trabalho, da saúde, nós murmuramos. Quando a gente murmura, a gente está julgando a Deus. A gente está dizendo, o Senhor fez tudo errado. Por isso a murmuração não é um pecadinho, é um pecado muito grave. Aqui o povo dizia, por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede. Deus tinha tirado esse povo da escravidão do Egito numa noite. Deus abriu o mar vermelho, eles passaram a pé enxuto, e as águas depois afogaram o exército do faraó. Deus no deserto lhes deu o maná, um alimento misterioso, deu as codornizes, a carne, e esse povo, diante da sede, esquece tudo, como você e eu esquecemos tudo que Deus já fez de bom na nossa vida, e a gente murmura, reclama, pensa mal de Deus. Aqui termina dizendo, o Senhor está no meio de nós ou não? Pois bem, irmãos, sabe como é que Deus responde à nossa ingratidão? Sabe como Deus responde à nossa falta de fé? Sabe como Deus responde à nossa incredulidade? Fazendo o que Ele fez aqui. Deus fala para Moisés, passa adiante do povo, toma a tua vara e fere o rochedo no monte Horebe, e eu darei água para esse povo. São Paulo vai dizer que esse rochedo era Cristo, que vai ser ferido na cruz, e do seu lado vai jorrar sangue e água. O amor, a água do batismo, o sangue da Eucaristia. Deus responde ao nosso pecado nos amando, nos perdoando. Puxa vida! E se vocês veem essa passagem paralela no livro dos Números, Moisés duvida, ele fala, acaso eu vou tirar água da rocha? E Deus depois fala para Moisés, porque você não manifestou a minha santidade diante do povo, você não entrará na terra prometida. Ou seja, Deus é capaz de perdoar os pecados mais cabeludos, a ingratidão, a incredulidade, tudo. Mas Deus não perdoa o pecado de Moisés de duvidar que Deus possa amar um pecador. Que mistério! Tá bom, irmãos, vamos lá para o Evangelho, que é estupendo. Lemos quase que o capítulo 4 inteiro. É o encontro de Jesus com a samaritana. Jesus estava na Judéia,
Para ir para Galiléia, ele tinha um caminho que costumavam fazer os judeus, para não passar pela Samaria, porque os judeus e os samaritanos se odiavam. Razões históricas. No ano 722, os assírios invadiram a Galiléia, o norte e a Samaria. Levaram para o exílio muita gente, mataram e trouxeram 5 povos. Cada um desses 5 povos tinha um Deus, uma divindade. E os judeus que ficaram por ali se casaram com esses pagãos. Por isso, quando Jesus fala para a mulher, para a samaritana, você já teve 5 maridos, e aquele que você tem agora não é teu marido. Está se referindo a esses deuses, a esses ídolos que essas 5 nações tinham. Acontece que quando esses 5 povos estavam ali, uns leões começaram a comer as galinhas, o gado. Então eles perceberam que eles tinham que cultuar o Deus da terra. Então pediram para o rei mandar um sacerdote de Yahvé que ensinasse eles a prestar culto ao Deus da terra para maneirar a barra e terem segurança. Jesus fala, então eles serviam os deuses, aqueles 5 deuses, e cultuavam também Yahvé. Por isso que Jesus fala, você teve 5 maridos, e aquele que você tem agora não é teu marido, você está só amasiada. É o Deus de Israel, o Deus do Êxodo. Tá bom, então, Jesus, em vez dele seguir o caminho normal, beirando o Rio Jordão, e não passar pela Samaria, e esses samaritanos, então, os judeus os detestavam, porque eles eram considerados heréticos. Assim, não era uma religião pura. Eles eram meio idólatras, meio estrangeiros. Eles fizeram um templo no Monte Garizim, que fica aos pés do monte, fica o poço de Jacó. E então os judeus adoravam em Jerusalém, os samaritanos adoravam no Monte Garizim. Se detestavam. Jesus passa pela Samaria. Ele vai entrar no território inimigo. Pois bem, ele se senta no poço ao meio-dia, e essa mulher samaritana vem com o seu cântaro buscar água. Irmãos, sempre que no Antigo Testamento aparece um poço, um homem e uma mulher, acaba em casamento. Foi num poço que o servo de Abraão encontrou a Rebeca, esposa do Isaque. Foi num poço que o Jacó encontrou a Raquel, que vai ser sua esposa. Foi num poço que o Moisés encontrou a Séfora. Então, essa equação, homem, mulher e poço, igual a casamento. Vamos ver, guardem isso, porque aqui tem um mistério maravilhoso. Jesus, humildemente, se apresenta como alguém necessitado. Dá-me de beber. Ele pede para essa mulher samaritana. E ela já vem com 2 pés no peito. Como que você, sendo judeu, quer dizer, sendo inimigo, pede a mim, que sou samaritana, de beber? E o Cristo fala para ela, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo, você é que lhe pediria, e ele te daria água viva. O que é água viva? Água viva é uma água corrente, não é água estagnada, é uma água de fonte, é uma água que jorra. Do judaísmo era imagem da Torá. A lei era como uma fonte de água que matava a sede das pessoas. No Novo Testamento,
Essa água viva é o Espírito Santo. É o próprio Jesus, que é fonte de vida eterna, fonte de amor. O que é o Espírito Santo? Diz a segunda leitura: a nossa esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, derramado como uma água, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, essa mulher acha estranha aquela coisa. Como? Ele está me pedindo de beber, agora ele fala que ele tem, se eu conhecesse o dom de Deus, eu que pediria. Ela fala: acaso você é maior que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Você nem tem um balde, como é que você vai tirar água daqui? Ela está pensando numa água material, Jesus está falando de uma água espiritual. O Evangelho de São João sempre tem esse dualismo. E Jesus responde, prestem atenção: quem beber desta água do poço vai ter sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Irmãos, que coisa maravilhosa! Todos nós temos sede de felicidade, sede de vida, sede de plenitude, no fundo, sede de amor, todos nós. Só somos felizes quando nos sentimos amados. O grande drama, o grande sofrimento da nossa vida é que nós buscamos esse amor que só Deus pode dar nos homens, no dinheiro, no sexo, no poder, no trabalho, na nossa razão. Por isso que Cristo fala: quem beber dessa água vai ter sede de novo, não vai estar satisfeito. Mas quem beber da água que eu lhe der, o Espírito Santo, o amor gratuito, misericordioso, nunca mais terá sede. E mais do que isso, não só esse amor vai te saciar, te preencher, mas esse amor é tão grande, é tão maravilhoso, que vai se tornar em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, você vai ter tanto amor que você vai poder matar a sede dos outros. E essa fonte não seca, não seca, continuamente jorra amor, capacidade de amar. Que proposta, hein? Tá bom, mas vamos lá. A mulher, quando escuta isso, ela fala: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha que vir mais nesse poço pegar, porque era um serviço próprio das mulheres, um serviço custoso. Todo dia, as mulheres, não tinha água encanada. As mulheres tinham a função, entre outras muitas, de pegar a água para comida, para se lavar, para tudo. Por isso que ela vai com um cântaro, né? E Maria, em Nazaré, tem a fonte de Miriam, a fonte de Maria, onde Maria ia buscar água todo dia para os trabalhos da casa. Tá bom. Mas ela não entendeu ainda esse negócio de dom de Deus, de água viva, ela não entendeu. Jesus fala assim para ela: ah, você está querendo que eu te dê essa água? Vai chamar teu marido e volta aqui. E a mulher abaixa a cabeça e fala: eu não tenho marido. Jesus falou: é verdade, você já teve 5, e aquele que você tem agora não é teu marido. Os maridos, irmãos, são os ídolos. Se você quer experimentar essa água viva, o amor de Deus, vai chamar os teus maridos.
A quem você pede a vida todo dia? Quem são teus maridos? O dinheiro? Sem dúvida. O sexo? De muita gente. O trabalho assim, descontrolado, né? Exagerado. Os afetos, tem gente que vive dos afetos. Ai, se alguém não gosta de mim. Ai, se alguém não pensa bem de mim. Ai, se alguém fala alguma coisa de mim, eu estou destruído. Porque o teu marido é o afeto das pessoas. É o teu ídolo. Quais são os teus maridos? Vai chamá-los. Tem que identificar os maridos. Porque Cristo, o verdadeiro noivo, o verdadeiro esposo, está ali no poço, te esperando para te saciar. Mas você tem que reconhecer que você já teve um monte de maridos e não é feliz e não sabe amar ninguém e é um egoísta, orgulhoso e infeliz. Bom, quando a mulher fala: Senhor, vejo que és um profeta, o Senhor me conhece, e ela muda de assunto, porque aquele assunto estava um pouquinho incômodo, como é meio incômodo para nós também reconhecer os nossos maridos. E fala: Senhor, os judeus adoram no monte em Jerusalém, e nós samaritanos no monte Garizim, onde é que se deve adorar? Parece que ela muda de assunto, mas Jesus fala: mulher, nem em Jerusalém, nem no Garizim, os verdadeiros adoradores que o Pai procura, o adorarão em espírito e verdade. É no Espírito Santo, só adora a Deus, só faz a vontade de Deus quem tem o Espírito de Cristo. O Espírito que te leva a chamar Deus de papai, abá, paizinho, com essa confiança absoluta em Deus, no amor de Deus. Adorar em espírito e verdade. Eu sou a verdade e a vida, diz Jesus. Em Cristo eu posso adorar a Deus. Eu posso amar de verdade a Deus. Tá bom, irmãos? Quanta coisa, que tesouro! Essa palavra é uma árvore cheia de frutos. Hoje nós vamos comer uma ou duas frutinhas só. Vamos deixar muito mais do que a gente pode colher e comer. Não tem problema. É melhor assim, que a abundância dessa árvore supere a nossa fome. Mas o importante é que chegam os discípulos e estranham que ele está falando com uma mulher, porque um rabino jamais, em público, conversa sozinho com uma mulher, ainda mais samaritana, ainda mais no poço, porque o poço é o lugar da corte, como se Jesus estivesse cortejando essa samaritana. Mas, irmãos, Santo Agostinho fala que essa mulher samaritana é a igreja que veio dos pagãos. São vocês. Eu sou a samaritana, você é a samaritana. E Cristo, e ela deixa o cântaro e vai na cidade. O fato dela deixar o cântaro significa que ela encontrou a fonte da água viva. Encontrou o amor verdadeiro. Não precisa mais tirar água daquele poço. Ela vai e na cidade ela fala: encontrei um homem que disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo, o Messias? A cidade inteira vai ao encontro de Cristo, pelo testemunho dessa mulher. E depois eles falam: nós acreditamos agora, não porque você falou, mas porque nós ouvimos e sabemos que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, se vocês olharem esse Evangelho, tem uma progressão no conhecimento de Cristo, porque essa mulher no fundo simboliza aquele catecúmeno que estava se preparando para a Páscoa, para ser batizado na Páscoa.
Primeiro, Jesus parece um judeu, um inimigo. Depois, ele é um profeta, se é maior que o nosso pai Jacó. Depois, é um profeta. Depois, é o Messias. E por fim, é o Salvador do mundo. Então, irmãos, alegrem-se, porque o Senhor está aqui, sentado na beira desse poço, que é a Eucaristia, que é a palavra, querendo se casar com você, querendo ser um com você, comigo. E para esse casamento acontecer, só precisa uma coisa: você e eu acreditarmos no seu amor. É difícil acreditar no amor de Deus, porque nós queremos merecer o amor de Deus. Nós achamos que Cristo só nos ama se a gente for obediente, bem santo, honesto e bom. E a segunda leitura de hoje nos diz que Ele morreu por nós quando nós éramos ímpios, pecadores. Talvez alguém morra por uma pessoa boa, mas quem é capaz de morrer por um traficante? Quem é capaz de dar a vida por um político corrupto, daqueles mentirosos e ladrões? Quem é capaz de morrer por uma pessoa assim? Por um estuprador? Ele. Morreu por nós quando nós merecíamos o inferno. Por isso eu convido vocês agora a fazer um pequeno exercício. Eu já fiz. Pensem naquilo que você fez até hoje de mais baixo, de mais vil, de mais ruim. Pense naquilo que você fez do qual você se envergonha, até de falar. Pense, cada um. Onde você desceu até o fundo do poço. Deu para identificar? Aí o Senhor te amou. Desse jeito. Quando você merecia o inferno, Ele te amou. Ele morreu por você. Esse é o amor de Deus. É difícil de acreditar que alguém nos possa amar assim, mas Ele te ama assim. E é a experiência desse amor que muda a vida de uma pessoa, que faz de um pagão um cristão, que faz de um religioso natural uma pessoa de fé, que faz de uma pessoa murmuradora uma pessoa agradecida, que faz de um pecador um santo. A experiência do amor gratuito de Deus. Esse é o Espírito, como é que fala aqui a segunda leitura? Derramou, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, irmãos, alegremo-nos, bendigamos o Senhor, que ninguém duvide do amor de Deus, do poder de Deus. Por mais pecador que seja, mais teimoso, mais cabeça dura, mais reincidente, mais mesquinho, pensa que o Senhor te ama e está na beira do poço pedindo: dá-me de beber, me dá da tua água. Só para encerrar, Santo Agostinho, ele fala que Deus tem sede da nossa sede. Olha o que ele diz. A oração de Santo Agostinho é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Ele tem sede da tua fé para poder te amar. Ele tem sede do teu amor para poder te perdoar. Ele tem sede da tua salvação e da salvação de todos os homens. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para o inferno, irmãos, porque o inferno existe. Se não existisse o inferno, Jesus não precisaria ter morrido de um jeito tão trágico assim.
Não existiria um inferno se nós não fôssemos livres. Você é livre, eu sou livre para dizer não a Deus. Mas sou livre também pela graça de poder dizer: sim, Senhor, me dá da tua água. Senhor, me sacia. Eu quero parar de mendigar a felicidade e o amor ao dinheiro, ao sexo, ao poder, aos afetos das pessoas, às coisas. Quanta gente que sofre porque tem compulsão em comprar, depois não sabe o que fazer com aquilo que comprou, porque no fundo a sua sede não é das coisas, a tua sede é do amor. Quem se sente amado precisa de pouca coisa, quem se sente amado tem a plenitude dentro, está satisfeito, fica livre da ambição, essa ambição monstruosa, que destrói países, que destrói a economia, que destrói a política, que destrói tudo, irmãos. Quem se sente saciado do amor de Deus é feliz, de uma felicidade eterna, duradoura. Você pode ser feliz dessa vida eterna com câncer, com os dias contados. Eu conheci pessoas que tinham essa vida eterna dentro. 2 irmãos estavam na igreja e tinham uma doença degenerativa dos músculos, os músculos iam pifando até que os pulmões não funcionassem mais. Eu nunca vi pessoas tão alegres, tão de bem com a vida, tão bem-humoradas como aquelas 2 pessoas. Por quê? Não tinham saúde nenhuma, morreram disso, mas tinham Deus, tinham Cristo, tinham o Espírito Santo, sabiam que eram amadas e que o Senhor não as abandonaria na morte, por isso, irmãos, alegremo-nos, porque o Senhor nos escolheu. Chega de mendigar, chega de pedir a vida aquilo que não tem vida. O profeta Jeremias fala: vocês abandonaram a mim, fonte de água viva, e foram cavar cisternas fendidas que não retêm a água. É o que nós fazemos, irmãos. Abandonamos a Deus e vamos buscar a vida onde não tem vida. E somos livres, e o Senhor nos deixa. Vai! O dia que você estiver decepcionado, que você vê que você não encontrou nada, se frustrou, você volta e pega água viva, se der tempo, né? Porque nós não sabemos, o tempo não nos pertence. O tempo, ter acordado hoje, foi um presente de Deus. Muita gente não acordou. Você está aqui, eu estou aqui, porque Deus tem um presente, uma graça para nos dar. Tá bom, desculpem ter exagerado, o Evangelho já era exagerado, e a homilia mais ainda. Mas eu acho que essas coisas vocês não escutam no boteco e no shopping, não escutam, só aqui tem essa fonte maravilhosa de amor divino, um amor que quer ser um com você, um. Se você estiver casado com Cristo, você vai amar a tua esposa como nunca amou. Você vai amar o teu marido também nos defeitos dele, sem julgá-lo. Vai amar os teus filhos, respeitando-os. Vai amar os teus pais e os teus sogros, como eles são, não como você gostaria que fossem. Se você estiver casado com Cristo, meu caro, você ganhou na loteria sozinho. Que imagem horrível. Ganhar na loteria, para muita gente, é um inferno. Mas ganhar o dom de Deus, ganhar a vida eterna, é o céu, é o paraíso.